Graça e paz, abençoados. Meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez para poder falar com você. Estamos reunidos aqui para meditarmos um pouco nessa noite. Nós temos crescido a cada dia nesse Evangelho da Graça, a qual estamos aqui em Unamá, Cabo Frio, e é um desafio muito grande para alguém se levantar num lugar e ir contra muitas doutrinas que há muitos anos vêm como verdade. Então isso é um desafio muito grande, não só para mim, mas também para você que está na sua cidade, está lutando para que essa palavra chegue aos conhecimentos de outras pessoas. Então, desde já, eu já peço você que não é inscrito ainda no nosso canal, escreve lá, dá um joinha e divulgue essa mensagem. É uma mensagem bem conhecida que vamos trazer hoje. Mateus 24, versículo 34. Os textos ocultados da vinda de Cristo. Porque, geralmente, nós temos visto muitos pregadores da mídia ou no nosso bairro, quando você passa, as pessoas estão pregando que Jesus está voltando. Baseado em qual texto que Jesus está voltando para a nossa geração hoje? Porque Jesus estava às portas para aquela geração. Então, muitos textos que as pessoas lê hoje na vinda de Cristo, você pode observar que a maioria dos textos, dos versículos, ele é ocultado. Você pode observar, e nós vamos estar lendo ele, os textos que os pregadores ocultam, para que não desperte nas pessoas curiosidade e eles venham questionar, porque a igreja foi preparada para não questionar. Quando alguém se levanta, esse alguém mentiroso, esse alguém é um falso profeta e ele é herege. Porque a maioria sempre foi assim. Quando alguém se cala, para eles tão bom, mas quando alguém se levanta a questionar para caçar fundamento do texto, esse cara é herege. E Mateus 24, 34, preste atenção. Em verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Quem disse essa palavra, meu irmão, foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio para qual povo? Ele mesmo disse que eu não vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o primeiro ponto desse texto, Jesus não está escrevendo para o mundo todo da sua época. Ele estava escrevendo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, da nação de Israel. Então, em verdade, ele está dizendo, em verdade, afirmando que todas as coisas seriam essas. Mateus 24, do 1 até o 34, ele resume lá, em verdade eu vos digo, que não passará esta geração. Por que que os pregadores não pregam no verso 34? Porque se ele acrescentar esses versículos para um futuro incerto, eles vão cair em contradição com o resto da Bíblia. E é o que nós vamos ver. Então, quando Jesus disse que não passaria aquela geração, ela era aquela geração que é onde Cristo manifestou. Mateus 11, versículo 16, diz assim: mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que sentam nas praças, clamam aos seus companheiros, tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não pranteaste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizeis, tem demônio.
verso 19. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comelão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então aqui, irmão, Cristo estava ali diante daquela geração. Ele diz, a quem eu vou comparar esta geração? É aquela geração. Se eu ocultar que Jesus, em Mateus 24, 34, estava falando para uma geração incerta, eu preciso também ocultar esse texto também. Então, é muitos textos para que nós possamos dizer que aquele texto não era para aquela geração. Então, Jesus estava ali diante daquele povo e ele diz, a quem eu vou comparar esta geração? Aquela geração que estava presente ali, que ouvia a mensagem dele, e também a de João, e também ouviria os discípulos. Então ele disse, eu vou comparar esta geração como criança, que toca flauta, ninguém dança, que entoa cântico fúnebre e ninguém chora. Ele diz, vê João, o povo queria um santo, vê João, não comia nem bebia comida normal, era mel e gafanhoto, e o pessoal diz, ele tem demônio. Então Cristo estava dizendo, a quem eu vou comparar essa geração? Ele é como criança, eles não sabem discernir entre o bem e o mal, eles não sabem quando vem um profeta e quando vem um filho de Deus. Ele olha para a aparência, mas não consegue examinar realmente o templo da visitação de Deus. Então veja João beber, não comendo e nem bebendo, qualquer comida. E o povo diz que João tinha demônios. Agora veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, bebia vinho junto com os pecadores, andava com eles, e o povo diz aí, eis aí um comelão e um bebedor de vinho. Então Cristo quis demonstrar para aquela geração que eles não tinham entendimento quando Deus realmente estava visitando eles, estaria trazendo um juízo para aqueles que não crescem na sua mensagem. Então não tem como nós pegar o texto de Mateus 34 e dizer que Jesus vai vir uma geração para o futuro, era para aquela geração. Mateus 23, 35 diz assim, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o altar e o altar. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, se eu ocultar o texto de Mateus 24, 34, que Jesus disse que todas essas coisas há de vir sobre esta geração, eu preciso ocultar os outros textos também. E Jesus estava dizendo que ele ia cobrar daquela geração. O sangue de Abel ele ia cobrar, o sangue de Zacarias que mataram diante do altar. Então, tudo aquilo, esse contexto, era para aquela geração. Infelizmente, as pessoas trazem o livro de Mateus, Marcos, Lucas, que foi o evangelho para os judeus, que ali não havia a igreja ainda, havia um projeto que Jesus falou assim, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As pessoas, antes da igreja ser edificada, eles pegam um texto antes da cruz, anulando o sacrifício de Cristo e trazendo o juízo para os dias de hoje. Infelizmente, existe hoje alguém que ainda diz que nós pregamos heresia. Por quê? Nós examinamos o texto. Nós não aceitamos realmente esse ensino que perdurou até hoje. E nós estamos desafiando realmente
não só a liderança, mas os membros também a rever que tem algo de errado nessa teologia que ensinaram para nós. Lucas 11, 49, diz assim: por isso diz também a sabedoria de Deus, profeta e apóstolo lhe mandarei, e eles matarão, uns perseguirão outros, para que a esta geração se peça conta do sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Me mostra agora onde os profetas morreram. É no Brasil? É nos Estados Unidos? Onde é que os profetas, onde tinha profeta? Tem apóstolo hoje? Tem, segundo a vontade do homem. Tem bispo? Tem, segundo a vontade do homem. Mas pela vontade de Deus não. Aqueles eram o apóstolo. O apóstolo é aqueles que andaram com Cristo, é aquele que viram Cristo. Depois disso não existe mais apóstolo. Existe alguém que se diz apóstolo no século 21. Então, esse texto era para aquela geração, mas eles não têm coragem de ler esse texto, porque vai dar trabalho para eles, porque ele vai isolar esse texto como? Paulo diz, olha, em breve eu vou ter com vocês. Aí, cadê Paulo? Não daria tempo para eles pregar o evangelho. Por que que Jesus disse para ele, olha, vocês vão ser mortos, vão ser perseguidos, mas em verdade eu vos digo que vocês não vão pregar o evangelho em toda a cidade de Israel até que eu venha. Vamos ver se isso é verdade? Mateus 10, 23, que diz assim, quando porém vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque em verdade eu vos digo, é em verdade ou é mentira? Em verdade eu vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Agora eu pergunto para você, tem 3 saídas para você que diz que nós estamos errados. 3 coisas precisam ter acontecido aqui. Ou os discípulos estão pregando lá ainda, ou Jesus veio, ou todo mundo está errado hoje. O que aconteceu? Jesus disse que eles não iam percorrer a cidade de Israel toda, até que o Filho do Homem viesse. O que você escolhe? Você fica com a palavra ou fica com aquilo que te ensinaram? É melhor ficar com a palavra, né? Mateus 16, 27 diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, a maioria hoje do povo brasileiro e até mesmo de outros países, eles entendem que Jesus vai vir e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação hoje, ela é pelas obras ou ela é pela fé, pela graça? Aqui era pelas obras porque o povo de Israel, eles andavam por obras, obra da lei de Moisés. E ele disse que ele iria dar a cada um segundo as suas obras, porque no contexto que Jesus viria, ele viria no fim do Antigo Testamento. Quando Jerusalém cai toda aquela estrutura judaica, era o fim daquela obra. Então, quando ele viesse, ele ia retribuir cada um segundo as suas obras. Então, hoje, se Jesus fosse vir, se isso, graças a Deus, nós somos libertos disso. Cristo está conosco. Ele mora comigo. Se ele for vir, o que esse que está fazendo aqui comigo é irmão dele? Então não tem lógica, irmão. Um irmão pregando esses dias dizendo que nós temos que estar ansioso à espera do nosso mestre. Olha que ignorância. Quem está conosco? É o filho do mestre? Não existe. A Bíblia diz que Paulo diz que
aqueles que se unem ao Senhor é um espírito com Ele. E aonde está esse versículo que as pessoas não conseguem entender? Então ele ia retribuir cada um segundo as suas obras. E o verso 28 é a bomba. Por quê? Ele disse que quando ele ia vir, ele ia retribuir a cada um segundo as suas obras. E o verso 28, em verdade eu vos digo, algum do que aqui estão, não é hoje não, irmão, era lá com ele, não de modo nenhum provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então ele está dizendo que alguns vão dizer que seria a transfiguração, mas na transfiguração todos eles estavam ali. Algum do que estava ali não ia morrer até que visse vir Jesus no seu reino. Para terminarmos também, Caifás iria ver Jesus voltar. Oh, que absurdo! Será que ele está vivo até hoje? Ou a Bíblia ela traz confusão, ou nós que não entendemos ela direito e passamos errado para os nossos ouvintes? Mateus 26, 64, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus estava ali sendo interrogado pelo aquele homem, e Caifás, e ele estava diante de Jesus, e havia duas testemunhas ali que arrumaram, diante de muitas testemunhas, só duas que eles encontraram, e eles queriam uma prova que Jesus era filho mesmo de Deus, que isso seria uma blasfêmia. Então ele perguntou, você é o Filho de Deus? Em Jesus, é como disseste. Em verdade eu vos digo que você vai ver em breve o Filho do Homem à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aí o que aconteceu? Ele diz, rasgou as suas vestes. Agora você para um pouquinho e medita. Pergunta ao seu líder por que o sacerdócio rasgou aquelas vestes dele. Será que ele rasgou por rasgar? Ou tinha um significado na palavra vindo sobre as nuvens? Será o que é que os judeus entendiam quando ele disse que ele ia vir sobre as nuvens? Você já parou para analisar esse texto? Você já fez questionamento por que o sacerdócio rasgou as suas vestes? Para a igreja hoje, vindo sobre as nuvens é vitória. Mas para os judeus, o que era vindo sobre as nuvens? Faz uma pesquisa. Vindo sobre as nuvens para os judeus era juízo e justiça. Então, quando Jesus disse que ele ia ver ele do lado de Deus, do poder, e vindo sobre as nuvens, nuvens significa juízo e justiça. Então, em outras palavras, vou traduzir, Jesus estava dizendo, eu sou Deus e eu vou te julgar. Essa é a palavra traduzida para o hebraico. Se você for pegar o Salmo 92, você vai ver. Quando Caifás diz que, quando ele rasgou a sua roupa, aquilo ele estava indignado, porque ele trouxeram duas testemunhas para dizer que Jesus, eu vi ele falando que vai destruir o templo e ele é o Filho de Deus. Jesus mesmo afirmou que ele era Deus e ele ia vir julgar aquele cara. Em qual geração? Naquela geração. Então, meu amigo, irmão, você que tem visto essa mensagem, eu sei que o povo da graça já conhece essa mensagem de cor salteado. Mas eu quero frisar bem para aqueles que diz que nós pregamos heresia. Pega esse texto, examina ele, vê realmente, liga o seu desconfiômetro. Porque, meu irmão, a igreja foi preparada para calar.
para ficar quieto. E aqueles que falam, eles heregem, mas hoje nós vivemos na tecnologia que o conhecimento tem avançado pelo mundo. Infelizmente, hoje as pessoas não querem buscar conhecimento. Eles vão naquilo que o irmão fala, mas eles não examinam, não questionam. Para eles, se disser que Jonas engoliu a baleia, eles vão acreditar. Porque não, Jonas engoliu a baleia, mas eles não questionam. Então, a Bíblia foi feita para estudar, meditar, questionar e ver realmente aonde está a verdade. E ela não foi escrita para nós, ela foi escrita para os judeus. Ela serve para nós. O que serve para nós? Aí você precisa entender realmente a sua posição em Cristo e rever realmente as palavras que foi dita naquela época que serve para o seu dia a dia hoje. Amém? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique na paz.